Boa noite a todos. A paz do Mestre nos envolva. Que tenhamos uma noite proveitosa. Foi engraçado o tema dessa palestra, porque a Miriam perguntou para mim qual é o tema da palestra. Eu falei, só Deus sabe. Ela riu e falou assim, mas qual é o tema da palestra? Eu falei, só Deus sabe. Ela falou que ela entendeu que é realmente o tema da palestra. A gente poderia até chamar essa palestra, ela fosse um pouco mais estendida, né? Palestra sobre frases de para-choque de caminhão. Você olha um para-choque de caminhão cheio de frases bacanas, né? Deus é fiel. Deus no comando. E o só Deus sabe a gente costuma utilizar no nosso dia a dia. Quem nunca usou o só Deus sabe, né? Então, que negócio, né? O que você vai fazer no feriado? Só Deus sabe. Não é isso? Aí, o que vai cair na prova amanhã? Só Deus sabe. É aquele cara de 35 anos na casa dos pais, jogando videogame, né? A mãe chega, filho, quando é que você vai conseguir emprego? Só Deus sabe. Não é isso? Quem nunca falou, só Deus sabe o que é melhor para nós. É isso? E tem gente que fala pior ainda, né? Só Deus sabe o que é melhor para você. Então, portanto, não insista no que não é de Deus. Então, normalmente a gente usa o só Deus sabe como uma ferramenta para não pensarmos muito. Muitas vezes para fugir dos nossos problemas, das nossas dúvidas. Mas vamos analisar o só Deus sabe. Primeira coisa é, o que é Deus? Afinal de contas, o que é Deus? Pergunta número 1. Mas a gente vai procurar lá em todas as religiões monoteístas, né? Cristianismo e as suas vertentes, né? Islamismo. Deus é sempre associado a algumas características. Ninguém realmente vai falar, taxar que é Deus. Mas, normalmente, Deus ele é o Criador. Fonte de toda a existência. Tudo é criado por meio de Deus. Todos são unânimes em falar. Que Deus é amoroso. Amor incondicional. Certo? Que Deus também é justo. Então, o Criador, bom e justo, está em todas as religiões. Mas também tem o onipotente, onipresente e onisciente. 3 palavras bonitas. Onipotente quer dizer o quê? Deus tudo pode. Concordam? Sim? Deus pode tudo? Claro que não. Claro que não. Deus pode derrubar suas próprias leis? Deus pode ser parcial? Deus pode ser incoerente? Eu posso. Eu posso derrubar as minhas leis, eu posso ser imparcial, eu posso mentir, eu posso fazer um monte de coisa. Deus não pode. Então Deus não é tão onipotente assim. Ele é onipresente. O que quer dizer onipresente? Está em todos os lugares. Eu inverto a situação. Ele não está em todos os lugares. Tudo está dentro dele. É como se todos nós estivéssemos mergulhados dentro de Deus, e não o contrário. Mas ele é também onisciente, ou seja, a tudo conhece. Então, quando eu falo só Deus sabe, eu estou falando da onisciência de Deus. Mas, como o senhor Jordi falou, qual é a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos? Primeira pergunta, Kardec já lança logo a primeira pergunta. Qual é a pergunta? Que é Deus? Nem quem, nem o que. E sim, que é Deus. E todo mundo sabe. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Está aqui o Criador. Como todas as outras religiões. Mas para nós, Deus se manifesta através das suas leis naturais. Nós sabemos o que é Deus? A gente não tem muita ideia do que é Deus. É a mesma coisa que você perguntar para o seu cachorro. Chega na sua casa hoje, o seu cachorro, o seu gato, ensina para ele a equação de segundo grau. Ele vai olhar para você, atento, vai falar, nossa, o que esse cara tem para me dar de comer? Ele não vai entender absolutamente nada. Ele te ama, ele vai prestar atenção
e a gente mais ou menos tentando entender Deus. Eu sempre brinco que eu não entendo Deus, eu não entendo Jesus, estou tentando entender Kardec e está difícil. Estou tentando entender Kardec, está difícil. Como ele se manifesta nas suas leis naturais, essas leis são o quê? Eternas e imutáveis, tanto físicas quanto morais. Qual é a terceira lei de Newton? A lei de ação e reação. Ela é tanto uma lei física quanto uma lei moral. Então as leis de Deus são imutáveis. Deus para nós não é uma pessoa, não é um ser material. Ele é conhecido pelos seus atributos. E também na doutrina espírita, nós falamos sobre a onisciência. O que é onisciência? Conhecer tudo. Completo, conhecimento completo, perfeito, não limitado ao tempo, não é isso? Conhece nossos pensamentos, conhece nossos sentimentos, tá certo? Então Deus tem plena e ilimitada conhecimento da nossa situação, ok? Alguém tem dúvida sobre isso? Não. Então é algo que a gente não tem. Então Deus tem perfeito conhecimento de todo o nosso passado. Alguém aqui sabe o que fez nas vidas anteriores? Se hoje é o ápice da nossa evolução, já que o espírito não retrograda, hoje nós somos a nossa melhor versão. Imagina o que a gente foi há 2000 anos atrás. Não foi coisa boa, então é bom deixar meio quietinho lá. Mas Deus tem essa ideia, tá certo? Agora, o que Deus sabe sobre o nosso futuro? Essa é a pergunta. Há predestinação? Ou seja, nós estamos predestinados a fazer alguma coisa? Não, porque o futuro não é fixo. Quem é fã de Star Wars? Capítulo 5, Star Wars, o Império Contra-Ataca. Mestre Yoda vai falar o quê para Luke Skywalker? Não vai atrás dos seus amigos, mas eles vão morrer. Você não sabe porque o futuro está em constante movimento. Porque o futuro nada mais é do que um efeito ou uma consequência dos nossos atos presentes. Então Deus não pode ter uma ideia exata do que vai acontecer no nosso futuro. Por quê? Ele depende dos nossos atos. Só tem uma predestinação que todos nós estamos abaixo dela. Que um dia seremos espíritos perfeitos. Perfeição relativa à criatura. Só isso. Mas quem escolhe o caminho? É Deus? Não. Quem escolhe o caminho somos nós. Reto e curto, sinuoso ou longo, é a nossa escolha. A nossa escolha. É por isso que a pergunta 843 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o homem tem livre-arbítrio nos seus atos? E o Espírito da Verdade responde: pois se tem liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, o que os Espíritos nos falam? A partir do momento que a gente pensa, nós temos a possibilidade de escolha. Quantas escolhas nós fizemos hoje até chegar aqui? As mulheres escolhem a roupa que ia usar, não é isso? Se o sapato combina com o cachecol, se o lenço combina com a luva, e daí vai, não é isso? Os homens decidiram se vinha para cá ou ficava em casa do frio vendo um belo futebol. Todo mundo fez a sua escolha. E toda a escolha é igual a responsabilidade. Nós somos responsáveis por nossas escolhas. Lembra que eu falei que Deus era bom e justo? Ele é bom porque ele permite a nossa sementeira e vai nos amar independente do que semeamos. Pode semear à vontade. Mas ele também é justo, porque nos obriga à colheita. É a mesma coisa. Cada escolha que eu faço no meu dia a dia é uma sementeira em que eu vou colher
lá na frente. Então, como é que fica essa coisa de onisciência, Deus tudo sabe, e livre-arbítrio? Deus sabe todas as nossas escolhas? Sim ou não? Não. Ele pode ter uma ideia do que vai acontecer, das grandes possibilidades. Né? Mas o livre-arbítrio, ele é uma característica, né, da doutrina espírita. A gente fala muito sobre livre-arbítrio. E as outras religiões, o que falam sobre o livre-arbítrio? Algumas falam que simplesmente ele não existe. Porque tudo que nos acontece é pela vontade de Deus. Ponto assim. Muitas acreditam na predestinação. Outras acreditam que a graça de Deus é que vai fazer com que a gente, ao final dessa vida, tenha um bom ou mau resultado. Algumas falam até do livro da vida. Só serão salvos aqueles cujos nomes estão lá no livro da vida de Deus. E algumas religiões falam que eram... Quantos, Alex? 244? 144 mil. Isso. Ou seja, só 144 mil serão salvos. Que é mais ou menos o número dos integrantes dessa religião. Entendeu? E o Espiritismo, o que ele fala sobre o livre-arbítrio? Ele fala o quê? O homem é artífice do seu futuro. Ele permite que a gente escolha e opere dentro da sua criação. É as nossas escolhas, interagindo entre nós, é que nós vamos progredindo, aprendendo um com os outros. Eu, nesse exato momento, estou interagindo com a própria escolha na vida de todos vocês. E vocês, infelizmente, por própria escolha, estão se submetendo a esse tipo de situação. Então, como é que fica o só Deus sabe versus o livre-arbítrio? Começou a mudar um pouquinho a nossa ideia de só Deus sabe? Então, Deus não interfere de maneira absoluta em nossas ações. Algumas religiões acham que sim. Tudo que ocorre é vontade de Deus, até as coisas erradas. A gente não. Não é isso? Então, como é que Deus vê, né, a nossa liberdade de escolha? Imagine uma planície muito vasta, plana, e no meio dela um morro muito alto. Alguém lá em cima com um poderoso binóculo, olhando toda a planície. Aí ele vê a dona Cleide andando lá embaixo, pelo caminhozinho dela. Ele olha. Aí ele vai ver que lá na frente esse caminho se bifurca. O da direita tem um atoleiro, um espinheiro cheio de pedras. O da esquerda, um marido exemplar. Eu estou falando de maneira assim, que vai apoiá-la, né, durante toda a vida dela. E ele, se ser, logicamente, consegue ver tudo, ou seja, ele consegue ver o quê? O que a espera. Mas ele sabe qual o caminho que ela vai escolher? Ele não sabe. Ele não sabe. No meio do caminho, na hora que ele vai chegar à bifurcação, vai falar direita ou esquerda? Logicamente, depois vamos falar sobre isso. Haverá várias, né, situações que ela vai passar que, pela bondade de Deus, ela tem que pegar a esquerda. Foi o caminho que ela pegou, né? Lógico. Então, embora Deus não interfira, né, de forma definitiva em nossas escolhas, por amor e bondade e misericórdia, Ele vai colocar ao nosso favor, nesse caminho, inúmeras ferramentas. Uma delas é o quê? O conhecimento das leis divinas. E quem nos dá o conhecimento das leis divinas? A nossa doutrina. É a que melhor explica, para mim, sobre as leis divinas. Né? Aquela pergunta, qual é a melhor religião? É aquela que torna você melhor. Para mim, doutrina espírita. Eu não conseguiria ser uma pessoa melhor nas outras religiões. A gente tentei uma, não deu certo. Certo? Então, as leis divinas são o roteiro
que Deus nos dá para a gente seguir o nosso caminho e fazer nossas boas escolhas. Ah, na Bíblia tem? Tem! Sermão do Monte. Está lá o roteiro perfeito para você ser feliz. Depois, os seus mensageiros de toda ordem. Espíritos e várias religiões que apareceram no mundo, exemplificando como bem proceder, como bem escolher. Em todas as épocas, em todas as religiões. Jesus é o ápice de tudo isso. Nosso irmão maior. Mas às vezes nós temos o quê? Os mensageiros pequenos do dia a dia. Eu sempre conto uma historinha. Eu tinha um empregado. E lá pelas tantas eu cheguei para ele e falei assim, deu na cabeça. Fulano, tá aí na igreja? Ele era evangélico. Ele não. Por quê? Briguei com o pastor. Eu falei, daí? Ah, porque o pastor fez isso, fez aquilo, não gostei, não vou mais. Eu falei, você vai na igreja por causa do pastor? Ou por causa de Jesus? Por causa de Deus? Ah, mas não sei nem se ela. Eu falei, você vai por causa do pastor ou por causa de Jesus? Tá bom. Passou os 3 dias, ele veio falar comigo. Deixa eu falar algo pro senhor. Eu falei, fala. Quando eu briguei com o pastor, eu falei, eu nunca mais piso nessa igreja, a não ser que Deus mande para mim um mensageiro para me falar e voltar para a igreja. Eu esperava todo mundo, menos o senhor. Você era espírita. Ou seja, são os pequenos mensageiros do dia a dia. Às vezes Deus não tem ali grande coisa para usar, use a gente. Para tomar nossas boas decisões. O auxílio da espiritualidade, o tempo inteiro. Falando no nosso ouvido, pare de fazer besteira, segue por aqui. Quem lê e estuda como nós as segundas-feiras do livro do André Luiz, vê o quanto a espiritualidade se desdobra para que a gente tome nossas melhores soluções. E Deus colocou aqui dentro algo também importante chamado a nossa consciência. Todo mundo sabe, na hora de escolher o certo e errado. O que está certo, o que está errado. Porque aquela vozinha vai falar para a gente. E os nossos amigos espirituais de maneira dioturna estão com a gente, nos orientando, intercedendo por nós, sugerindo bons pensamentos, até mesmo contato direto durante o sono. Quando a gente vai dormir, o que dorme é o corpo físico. Nós, espíritos, nos deslocamos por aí e podemos fazer um monte de coisas. E uma delas é o quê? Contato com a espiritualidade. Sermos orientados. Livros do André Luiz estão cheios disso. Esse último livro que nós estudamos, Mundo Maior, tinha 2 casos. Uma moça que ia se suicidar e em contato com a mãe, desencarnada no sono, voltou atrás. E a outra que ia realizar um aborto, em contato com a mãe, realizou o aborto. Ou seja, ambas foram objeto da mesma misericórdia divina. Ambas tiveram durante o sono suas mães desencarnadas intercedendo por elas. E cada uma escolheu de um jeito. E essa que abortou morreu no ato do aborto. E se engalfinharam, acho que deve estar se engalfinhado até hoje. Mas esses nossos amigos espirituais, de maneira alguma, interferem no nosso livre-arbítrio. Eles vão nos orientar, eles vão nos pedir, vão nos ajudar, mas nunca interferem no nosso livre-arbítrio. Porque Deus quer que nós caminhemos com as nossas próprias pernas. Esse apoio da espiritualidade, ele leva em consideração 2 coisas. Necessidade e merecimento. Então nós temos que também ter merecimento. E como é que eu consigo merecimento? Ajudando. Quem quer ser ajudado tem que ajudar. Livro Nosso Lar, André Luiz. André Luiz vai pedir emprego lá para quem? Clarencio. Clarencio sempre recebe 2 pessoas ao mesmo tempo. Uma velhinha e o André Luiz. Aí o Clarencio fala assim, pode falar a senhora primeiro. Eu quero que o senhor possa ajudar o meu filho encarnado em situação muito difícil na Terra. Deixa eu puxar a sua fichinha aqui. A senhora está aqui há tantos anos e só trabalhou esse número mínimo de horas.
Só está mais no tempo de descanso do que no tempo de trabalho. Aí foi falando um monte de coisa para falar assim, olha, quem quer ajuda antes precisa ajudar. André Luiz se arrependeu até o último fio de cabelo está ali, né? Mas com ele foi um pouco diferente. Então, para termos merecimento, para podermos ser ajudados nesse caminho das nossas escolhas, temos que também ajudar. E muitas vezes eles nos deixam sofrer as consequências dos nossos desmandos, para que nós possamos aprender. Imagina se toda hora que a gente fosse fazer uma coisa errada, um espírito se materializasse, falava o quê? Não, não faz isso. A gente não queria aprender. Iam ser eternas crianças. E quanto maior a nossa predisposição de caminhar no bem, maior o apoio. E quem tem predisposição de caminhar no mal ou no erro, vai experimentar as suas consequências. Mas sempre eles estarão prontos para resgatar a mínima brecha que tivemos. Isso nós vemos na renda mediúnica direta. Espíritos endurecidos durante séculos chegam aqui porque eles já têm uma brecha aberta, seja de arrependimento, seja de remorso, seja de cansaço. E através dessa brecha é que a gente consegue mudá-lo de direção. Então, apesar de a espiritualidade deixar com que a gente bata a cabeça de vez em quando, ela está sempre atenta a nos resgatar a qualquer momento. Porque a misericórdia divina está sempre ao nosso alcance. E, no final de contas, o que é misericórdia? Eu sempre falo sobre isso, né? Misericórdia é uma daquelas virtudes múltiplas. É uma junção de várias virtudes. Ela é uma mistura de compaixão, perdão, benevolência e não esperar nada em troca. Ou seja, compaixão, se colocar no lugar do outro. Perdão é entender o porquê que o outro errou. Benevolência, fazer o bem. E fazendo esse bem, não esperar nada em troca. Mas um aspecto só Deus sabe. Se Deus sabe tudo, inclusive das minhas necessidades, eu posso orar pedindo algo? Ele é bom, não é bom? Sabe as necessidades melhor do que eu. Por que eu vou pedir? Né? Não preciso, ou preciso? Por que eu preciso? Vamos lá. A oração nos liga ao nosso objeto, nos liga a Deus ou aos espíritos superiores, tá certo? Capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. A oração tem 3 objetos. Louvar, ou seja, reconhecer que nós temos algo superior a nós. Agradecer por aquilo que nós somos, pelas benesses que recebemos, e esquecemos de fazer isso. Tá certo? E pedir. Só que o problema é o que pedir. Posso pedir para ganhar na loteria? Posso. Posso. Vou ganhar? Provavelmente não, mas... pode tentar. Cuidado para não gastar os seus cartuchos com pedido ruim, né? A gente até nessas guerras a gente via, né? Tem ali os aviões prontos para bombardear uma cidade, os pilotos pedindo para Deus os proteger, né? E do outro lado, as baterias antiaéreas, os atiradores pedindo para Deus destreza para derrubar os aviões. Aí Deus fica assim, a quem que eu atendo? É isso? Então tem que saber o que pedir. Porque quando eu peço, eu me aproximo de Deus. E me aproximando de Deus, eu melhoro a minha sintonia. E o pedir vai fazer com que me ajude a ouvir a resposta. Que o problema não é pedir. O problema é entender qual é a resposta. Porque como ele tem um conhecimento maior do que o meu, às vezes a resposta dele não tem muita coisa a ver com o meu pedido. A Sofia pode comer um bombom antes do almoço? Não pode, mas ela pede. Ela pode pedir. Mas ela pede. Ela pede. Você dá? Eu não, ela pede. O pai dá. O pai dela dá? Não deveria. É a mesma coisa. Tá certo? É a mesma coisa.
Já que nós falamos sobre onisciência e destino e livre-arbítrio. Então, o destino, certo? Ele está onde? Em cima das leis divinas. Então, quando eu falo em destino, nós estamos falando em Deus, leis divinas. Nos tornarmos espíritos perfeitos. Quando eu falo em livre-arbítrio, eu estou falando de nós, certo? Aí vem a pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Então o nosso livre-arbítrio está tendo... O Alex vai ganhar a estrelinha hoje. O nosso livre-arbítrio está ligado às nossas escolhas, que conforme nos diz o Livro dos Espíritos, está ligado às nossas influências. Se nós nos sintonizamos com bons espíritos, teremos boas escolhas. Se eu me sintonizo com espíritos desequilibrados, terei más escolhas. Aí eu me sintonizo com espíritos desequilibrados, tenho uma má escolha, e se eu coloco só Deus sabe? Não. Eu não posso. Não posso falar. Então, se a gente pegar o destino dado pelas leis divinas, se eu misturar isso com livre-arbítrio, que é nossa escolha, tudo isso temperado com o conhecimento das leis divinas, nós teremos o equilíbrio. Ou seja, se eu pautar as minhas escolhas diárias, me sintonizando com espíritos da mesma categoria, e tendo conhecimento das leis divinas que a doutrina espírita nos dá, teremos as melhores escolhas possíveis no momento. E não precisaremos falar, só Deus sabe. Eu terei consciência que o que eu estou plantando vão gerar bons frutos. Então, para terminarmos, na minha concepção, só Deus sabe o quanto Ele te ama, apesar de o quanto do que você tem feito e do que você fez. Só Deus sabe quantas oportunidades Ele já te deu e te dá diariamente. Só Deus sabe a quantidade de apoios e ferramentas que não são dadas na caminhada. Agora, nós iremos trilhar o nosso caminho e quanto tempo se demorará? Só você sabe. Obrigado pela paciência.